Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Céu e o Inferno. Céu e o Inferno. Um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos, é claro. Eu sempre me esqueço de mencionar isso, pois os livros de Kardec nunca são somente escritos por ele, né? E antes de começar a nossa leitura, que a gente abre uma nova parte do livro hoje, e um novo capítulo, a gente vai fazer uma prece pelos desencarnados, lembrando que essa época que a gente vive, né, é uma época em que muitas pessoas estão morrendo por causa do Covid, sem contar as pessoas que já morrem todos os dias, né, são milhares delas, mas agora ainda mais por causa dessa doença, desse vírus. E essa prece ela foi escrita pelo espírito de André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Então a gente começa assim: Pai, ao longo da vida, fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocastes de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que de uma forma ou outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis, que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra, em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer: te amo. Para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Obrigada, 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 que assim seja. Obrigada, Chico. Obrigada, André Luiz, por essa linda prece. Bom, nós estamos no capítulo 2, né, da segunda parte do livro. E no capítulo 2, a gente vai falar sobre os espíritos felizes. E aí, esse capítulo, ele integra vários espíritos, né, que deram seu testemunho
Entre eles são, como já dissemos na leitura anterior, não são espíritos de pessoas renomadas, né? Conhecidas, assim, pessoas importantes. São espíritos de pessoas comuns. E aí temos o espírito de Samson, Jobard, Samuel Philippe, Van Durst, Six Deniers, o Dr. Demeure, a viúva Foulon, nascida Volis, um médico russo, quer dizer que não deu o nome, né? Ele só se intitulou, só se apresentou como um médico russo, Bernardin, a condessa Paula, que é um nome renomado, ela é uma condessa, né? Mas não deve ser conhecida na história. Jean Renaud, Antoine Cousteau, Senhora Emma, o Dr. Vignal, Victor Leboeuf, a senhorita, ou senhora, a senhora Anaïs Gourdon e Maurice Gontran. E hoje a gente vai falar sobre o espírito Samson, né? E nessa parte ele divide essa parte em 3 evocações a esse espírito, e a gente vai ler sobre ele anteriormente, antes de falar sobre as evocações. Hoje a gente vai ler sobre ele. Então, Samson, né? Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte. Então aí ele estava vivo ainda, né? E ele fala assim: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder eu prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que, para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso assistência de bons espíritos, e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e na época de uma nova encarnação, ideia que de há muito me preocupa. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na terra ou em outra qualquer parte, desde que naufrague. E aí fecha aspas, né? Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível após seu falecimento, dirigimo-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo 1 hora o respectivo enterro. Era duplo nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar, ainda uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se, ademais, de um homem eminentemente esclarecido e inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, colher, nas suas primeiras impressões, a prova de quanto, sobre o estado do espírito, pode influir a compenetração dessas verdades.
E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sansão descreveu plenamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Bom, gente, aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre as evocações desse espírito, tá bem? Como é que se deu? Pelo menos a primeira. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.